Nesse vídeo nós vamos discutir sobre todas as formas do Eren exibidas ao longo dos anos em Shingeki no Kyojin, então deixa logo aquele like no vídeo e vamos começar. A primeira e sem dúvidas a transformação mais importante é a do Titã de Ataque, que inicialmente se manifesta depois que ele foi devorado e aquela situação extrema desencadeou essa transformação. Nessa primeira vez ele luta com vários titãs puros para proteger a Mikasa, que estava encurralada, e a última vez que nós pudemos vê-lo foi quando ele e o Zeke se juntaram para tentar acabar com o sofrimento dos súditos de Ymir, no arco final. O Titã de Ataque foi passado pro Eren pelo seu pai. Na época, o protagonista tinha apenas 10 anos de idade. Naquele dia ele foi injetado com o fluido espinhal e se transformou no Titã puro. Então, o Grisha se deixou ser devorado e dessa forma passou os poderes pro moleque. Inclusive, antes do Grisha, quem possuía esse poder era um Eldiano chamado Eren Kruger, que queria se rebelar contra Marley. E agora, na reta final do anime, nós vimos que passar o poder do Titã pro protagonista não foi uma decisão do Grisha em si, já que para tudo isso acontecer foi preciso que o Eren do futuro influenciasse o passado. Em termos de aparência, o Titã de Ataque do Eren tem o físico parcialmente humano, com o corpo super musculoso, orelhas pontudas e a mandíbula exposta. Se for comparar com o do Grisha, nós podemos ver que ele ficou bem mais magro. Os poderes dele são basicamente golpes corpo a corpo e uma força muito maior em relação aos outros titãs puros. No começo ele não conseguia usar o endurecimento igual a Titã Fêmea, mas com a injeção de um soro especial, ele acaba ganhando essa habilidade também. Inclusive, ele foi o titã que mostrou a maior proficiência usando esse poder, já que o cara conseguiu fechar uma muralha só usando ele. Um poder oculto que o Titã de Ataque tem é a capacidade de ver memórias futuras de outros herdeiros desse poder, mas para isso ele precisa entrar em contato com alguém que possua sangue real. Inclusive, é dito que o Titã de Ataque é o único que foi criado para se rebelar e libertar os Eldianos da arrogância do rei Karl Fritz. Em seguida temos o Titã Fundador. Embora o Eren inicialmente não estivesse ciente disso, seu corpo também carregava os poderes do Fundador, como foi revelado no flashback em que o pai do protagonista devora a Frida Reis, que tinha esse poder na época. Esse poder também é chamado de coordenada pelos Eldianos de Marley. Quando se fala em poderes, normalmente o Titã Fundador tem a capacidade para mandar nos outros titãs se comunicar com Eldianos, compartilhar ou manipular memórias dos súditos de Ymir e até mesmo manipular os corpos dos Eldianos. É por isso que o Zeke queria usar esses poderes para esterilizar todos os Eldianos e acabar com os titãs do mundo. Mas apesar de tudo isso, a linhagem Ackerman não pode ser controlada pelo Fundador, o que só torna o Levi ainda mais apelão do que ele já é. Só que isso também não chega a ser um problema, já que existem pouquíssimas pessoas vivas com o sangue dos Ackerman. Assim como os outros titãs originais, o Titã Fundador não tem imunidade à maldição de Ymir. Então, o portador desse poder também só tem 13 anos de vida depois de consegui-lo. O Eren só consegue fazer todo o estrago que ele fez porque não tem sangue real, já que os membros da família real, assim que recebiam esses poderes, eram obrigados a seguir as regras do rei Karl Fritz e cumprir o voto de renúncia à guerra. Seguindo em frente, nós temos o Titã Martelo de Guerra. Esse foi o terceiro poder que o Eren adquiriu e dessa vez foi através de uma das lutas mais épicas do anime. Em Marley, ele começa o ataque e obriga Lara Tibur a se revelar como Titã. Obviamente ela perde e é devorada pelo protagonista. Dessa forma ele consegue um poder de apelação que ninguém tinha visto no anime. Durante essa luta em Marley, nós pudemos ver algumas habilidades únicas do Titã Martelo de Guerra, que é basicamente a capacidade de criar armas usando um endurecimento especial. Essas armas podem ser espinhos, lanças, espadas e etc. A única limitação é a criatividade do usuário. E ele também consegue se cristalizar igual a Titã Fêmea, e também é o titã mais seguro para o usuário, já que como nós vimos com a Lara, ela conseguia controlar remotamente o titã e ficar escondida em segurança. O problema é que se a ligação dela com o corpo gigante for cortada, ela fica meio que indefesa até conseguir se transformar de novo, e mesmo com a cristalização, o Titã Mandíbula conseguiu ser mais resistente e quebrar aquela proteção de cristal. E agora nós chegamos na forma final do Eren, que é basicamente o resultado da combinação dos poderes do Fundador somado aos dos outros originais. No finalzinho do anime, Eren corre pelo tiroteio entre os Marleyanos e os Eldianos da ilha, para alcançar o Zeke e liberar os poderes do Titã Fundador. Quando ele tá quase conseguindo, a Gabi acerta o pescoço dele com uma arma anti-titã e o cara foi decapitado, mas a cabeça entrou em contato com o Zeke antes dele morrer de fato, e no momento do contato, BUM! Todos os Eldianos são transformados
transportados para uma espécie de realidade paralela, onde foi revelado que a origem dos Titãs veio de uma criatura que viveu na Terra há milhares de anos. Ela se prendeu a Ymir e usou ela como hospedeiro, e quando o Eren perdeu a cabeça, nós vimos esse mesmo bicho saindo da coluna dele e religando a cabeça ao corpo, e foi isso que liberou a nova e mais poderosa forma dele, fazendo com que o protagonista superasse a morte no último segundo. Seu corpo fica completamente irreconhecível, não lembra nem de longe a forma dele como humano ou nenhum outro titã que nós vimos ao longo dos anos. A única coisa que se manteve um pouco familiar foi o rosto, que apesar de ter ficado com cabelos muito maiores e bem mais assustador, ainda assim lembra um pouco a aparência do titã de ataque, mas o resto do corpo virou uma coisa que é até complicada para explicar. O cara virou basicamente um esqueleto gigante com uma coluna espinhal numa proporção maluca, e aparentemente são esses ossos que ele usa como se fossem pernas, mas na moral, o corpo em si é tão gigante que até os colossais da muralha parecem minúsculos perto dele. Depois que esse corpo gigantesco foi destruído pelo Armin, ele se transforma pela última vez na vida, e aqui ele assume um corpo exatamente igual ao titã colossal do Armin e do Bertholdt, com cerca de 60 metros de altura, mas a cabeça ainda era a mesma de quando ele se transformou antes, só que dentro daquele corpo tinha outra cabeça, que no caso seria a do corpo humano do Eren, que foi separada do restante do corpo pelo tiro da Gabi. Uma coisa que chama a atenção é que essa cabeça não ficava na nuca, mas sim dentro da boca do titã. Com esse poder do fundador, ele era basicamente invencível. Além de controlar os outros súditos de Ymir, ele liberou os titãs das muralhas para começarem o estrondo e criou vários corpos cristalizados de outros titãs originais para ajudá-lo na batalha. Ele até reviveu os outros originais do passado para lutarem ao lado dele na guerra. Essa reta final da luta foi a única vez que nós vimos dois titãs colossais lutando entre si, e é óbvio que o Eren venceu, já que além dele ser mais forte que o Armin na porrada, ele também usou os poderes do endurecimento no meio da luta. Provavelmente àquela altura, a única fraqueza dele era o fato de que ele não podia sair da transformação, já que o restante do corpo foi completamente perdido. Claro que ao longo dos anos existiram outras transformações que apareceram apenas uma vez, como o próprio Titã Puro, mas também como o Titã Parcial, como ele se transformou várias vezes sem querer, e até o Titã mais fraco que ele criava durante o treinamento com a tropa de exploração. Mas o foco desse vídeo são apenas as transformações principais que aconteceram ao longo do anime. Para conhecer em detalhes todas essas outras formas, eu vou deixar um card de um vídeo que eu já fiz e que você pode clicar para assisti-lo. Enfim, ultimamente o algoritmo do YouTube tem levado muito em conta o número de likes para entregar os vídeos, então se você ficou até aqui, deixe o seu like e se inscreva no canal. Por hoje é isso e até a próxima.